a informação com credibilidade. Ao lado de Nil Júnior, blog do Nil, sucesso absoluto, não só em Afogados da Engazeira, mas em todo o estado de Pernambuco. E uma justa homenagem, né, que estou fazendo aqui para você. Você é um grande profissional do rádio. A gente acompanha o seu trabalho, olha que faz tempo, nos conhecemos há bastante tempo. E eu quero saber de você como é que tá o blog, como é que tá o Nil Júnior, enfim, como é que estão os projetos. Tô sabendo que está bilionário, né? Já tá comprando aí uns 10 jatinhos aí. É aquela brincadeira aqui que sempre o Marcelo faz com o Percival, né? Exatamente, exatamente. Vaguinho, prazer falar com você, dizer da minha alegria, da minha satisfação. Faz tempo que a gente não conversava mesmo. Não cheguei a tanta ainda, estamos caminhando, batalhando. Essa Exposerra pra gente é uma oportunidade de ampliar horizontes também, porque nós temos em Serra Talhada uma cidade que nos tem uma audiência importante, debatemos muito também a política de Serra Talhada no blog, assim como na Rádio Pajeú também, e a Exposerra foi a oportunidade da gente vir trazer um pouco mais do nosso trabalho para aquelas pessoas que eventualmente não conhecem ainda. Serra Talhada tem uma audiência crescente de blogs, como acontece em toda a região, e para a gente foi importante ocupar esse espaço. Eu já vinha todo ano para cobrir, para trazer informações, mas pela primeira vez venho na condição de representante de um dos espaços aqui na Exposerra. Então, para mim está sendo muito valioso, muitos contatos, além de rever grandes amigos como você, como tantas outras pessoas que a gente já conhece do rádio de Serra Talhada, que é um rádio importante do sertão de Pernambuco. Então, para a gente está sendo um grande encontro, celebrar um grande encontro e também firmar novas parcerias, que faz parte do trabalho, né? Com certeza. O Nil, a respeito do teu programa na Rádio Pajeú, de segunda a sábado... Segunda a sexta. Segunda a sexta-feira. Manhã total, segunda a sexta, de 8 da manhã, de 8 a 11h30 da manhã. Fala um pouco desse programa. Olha, você tem uma ideia, é um programa de 3h30, que eventualmente toca uma música, duas, ele tem um quadro de escolha de música, mas o carro-chefe é a informação. A gente já começa com as principais notícias do dia, primando pela notícia local, entendendo que o rádio é um veículo local, que a gente tem que começar do nosso chão para depois ver no plano nacional, no plano estadual, o que é que nos interessa, o que é que vale a pena debater, que muda a vida das pessoas que estão aqui. Talvez por isso seja sucesso de audiência. Eu sou suspeito para falar, porque é uma equipe, eu só estou lá na frente, mas a gente tem toda a produção, toda a parte técnica que trabalha, são mais de 10 anos no ar, primeiro lugar de audiência, e com uma emissora que é a primeira emissora do sertão de Pernambuco, que é a Rádio Pajeú, que é uma emissora AM, né? E a emissora mais, tô falando pelos dados estatísticos, a emissora mais ouvida, e esse programa começa como café da manhã e termina como quase almoço do sertanejo naquela região, principalmente do Médio Pajeú. Tem um debate diário, onde geralmente a gente trata de muitos temas. É um programa que me dá alegria de fazer. São as 3h30 mais rápidas da minha vida. Passa voando, você não imagina quanto. Imagina. Nil, agora a gente observa às vezes, tem algumas entrevistas que são polêmicas, né? Isso aí como é que se diz? Você provoca isso aí ou a situação chama pra isso, Nil? Veja, eu acho que nesse tempo de rádio eu me acostumei que tem situações em que você... Primeiro, eu sou meio, eu não sou... Assim, eu acho que um dos segredos para um programa de rádio dar certo, no modo que a gente faz de prestação de serviço de informação, é você saber que você é o caminho da população. Você não é a estrela, você não é o principal, você é um veículo do povo. E quando você é um veículo do povo, você é um veículo do povo para o que é bom e para o que não é, né? Então, alguns debates ficam marcados por isso, porque eu tento ao máximo representar o que pensa o povo, o que pensa a sociedade. O ouvinte tem participação direta. E às vezes a gente comenta, faz comentários, é normal, você tem uma notícia, você tem uma notícia que te revolta, é muito difícil você ficar neutro, sem externar a sua opinião, de acordo com o que pensa a opinião pública, de acordo com o que pensa a comunidade e de acordo com o que você pensa também. Às vezes desagrada, né? E às vezes tem alguns exemplos. Eu digo a você só o seguinte, eu não me estresso de modo algum com nenhuma polêmica que está envolvida, que acontece ou que surge no programa. As últimas que eu acompanhei, eu vejo no YouTube, cara, eu dou risada, porque assim, primeiro eu entendo que é normal da profissão. Segundo, eu entendo que quando você debate, principalmente quando você está tratando de espaços de poder, e a política é um espaço de poder, você vai ter problema com todos os políticos. Eu diria a você que eu já tive rusgas, assim, alguns problemas de divergência com todos que passaram por lá,
prefeitos da cidade, prefeitos da região. Eventualmente a gente tem esse tipo de problema, porque é disputa de espaço de poder e na política, o político não gosta muito de ser confrontado, né? Acho que tem um pouco dessa cultura de se achar meio acima do bem e do mal. Aí acaba acontecendo, alguns acabam repercutindo mais que outros, né? E, na política, em outros caminhos. Eu tenho um vídeo no YouTube que é relativamente recente, já tem mais de 10 mil visualizações, que é uma briga minha com o pessoal da Telex Free, que eu fui dizer que não, assim, recomendar, só é pirâmide. Olha a bronca que tá aí agora, olha o problema que tá, quer dizer, eu avisei, aí os caras foram brigar comigo lá, mas faz parte, eu não tenho nada, inclusive nada contra ninguém que faz parte da Telex Free, só estou dizendo que é da profissão. Sensação do dever cumprido. Sem dúvida, você tem, olha Vaguinho, eu tenho mais de 20 anos de rádio, né? Você inclusive me conhece das antigas, mesmo nos conhecemos, temos mais ou menos o mesmo tempo, mais de 20 anos de rádio, que acaba não nos entregando a idade, né? É verdade. Mas mais de 20 anos de rádio e 10 anos de blog completados esse ano. Eu produzia muita informação na rádio, vamos botar isso, eu pensei em botar na internet, e foi quando surgiu o blog. E para mim, sinceramente, sentimento de dever cumprido e de que ainda tem muita coisa para fazer, acredito, tem muito tempo pela frente, mas se Deus permitir, né? E sendo esse caminho, acho que o importante é você ter noção, repito, de que você não é o fim da história, você é o meio para fazer com que a população tenha mais qualidade de vida, mais conquistas, tantos temas que a gente debate diariamente. Então acho que é uma missão que a gente está cumprindo e eu estou feliz, sim. Agora o site da Rádio Pajeú para as pessoas te ouvirem, né? As pessoas também podem te ouvir através da internet. Podem ouvir sim no www.radiopajeú.com.br. Clica lá e tem como manter contato com a gente, tem como ouvir o programa diariamente. Nós debatemos também temas de Serra Talhada. Hoje mesmo trouxemos a entrevista do prefeito Luciano Duque falando da marcha. Quer dizer, debate muito Serra Talhada, a cidade mais importante economicamente da região do Pajeú, a cidade mais pujante, e ela tem que estar na nossa pauta diariamente, e as outras cidades da região também. Então é www.radiopajeú.com.br. Endereço do blog www.niljunior.com.br. Nil, muito obrigado, sucesso, Deus continue lhe abençoando, e você sabe que esse é um parceirão nosso das antigas. Há muito tempo, Vaguinho, conheço o Vaguinho de longas datas, fico feliz, acompanho pela Pajeú Web TV, também tem polêmica, eu sei que tem também, mas faz parte da profissão e fico feliz sabendo que você está feliz também. Um abração, valeu. Valeu, esse é o Nil Júnior, a informação com credibilidade.